Esse é o Ancapso e nós vamos falar da situação precária em Cuba que parece ficar cada vez pior, né? O regime cubano, como todo regime comunista, em uma hora colapsa e parece que essa hora está chegando muito perto. O Cuba está sofrendo uma queda de 30% no turismo. Por quê? Por causa das notícias que têm saído seguidamente de falta de luz, de condições precárias, de ônibus que não funcionam, de coisas, de falta de gasolina e coisa e tal. Isso tudo é verdade. Também é verdade que isso afeta poucos turistas, tá? É muito comum lá em Cuba o pessoal mostrar a cidade toda apagada, mas os hotéis turísticos continuam funcionando. Eles dão um jeito de deixar os hotéis turísticos funcionando, porque eles precisam do dinheiro dos turistas, né? Mas, de qualquer forma, é uma inconveniência, porque você vai lá em Cuba, você não sabe se você vai poder sair, se você vai poder fazer as coisas, porque cidades ficam, às vezes, o dia inteiro sem eletricidade, sem luz elétrica, sem combustível. Enfim, isso está levando a uma queda de 30% no turismo de Cuba, o que está piorando a situação econômica da ilha, que já é muito frágil. Outro problema é que justamente os dois maiores doadores de turistas, vamos dizer assim, são justamente os Estados Unidos e a Rússia. E ambos não estão mais mandando tantos turistas. Os Estados Unidos, porque o governo Trump tem deixado o pessoal preocupado, o pessoal teme sair dos Estados Unidos e não conseguir voltar depois. E a Rússia, porque a Rússia está quebrada também por conta da guerra na Ucrânia, né? Então vamos entender o que está acontecendo aqui e como que o governo Lula está tentando ajudar. Olha só, a esquerda brasileira está aqui, ó. Bela Gil falando que não, que é importante viajar para Cuba, não deixe de viajar para Cuba, é uma viagem importante de se fazer. O governo brasileiro tem criado um monte de pacotes de hotel para os servidores públicos para irem para Cuba e não sei o que lá. É lógico que o Lula ia tentar ajudar o regime decrépito de Cuba o máximo possível, né? O Brasil, mais uma vez, na vanguarda do atraso. Essa notícia foi sugerida por Os Pinguins da Amazônia, Philip Mountbatten e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, a queda de 30% no turismo, Cuba está enfrentando dificuldades nas principais fontes de receita. A ilha não tem muita fonte de receita, porque desde que acabou com a propriedade privada, desde que adotou o regime comunista, não se produz mais nada em Cuba, né? É aquela tragédia que a gente já explicou da questão do incentivo econômico, né? Tem um vídeo meu chamado Meritocracia Existe, lá no canal Ancapso Classic, que eu explico bem esse caso da brincadeira que um professor de economia fez com os alunos para mostrar para eles qual era o problema do estímulo, né? O professor falou, bom, já que vocês acham que comunismo é uma coisa bacana, vamos fazer a nota socializada da prova, né? Quando chegar na prova, vocês todos vão fazer a prova, eu vou tirar uma média de todo mundo e todo mundo vai ganhar a nota da média da turma, né? E assim fez o professor, né? Ele fez a prova, o pessoal fez a... E da primeira nota, na primeira prova, a nota foi até razoável, né? E isso costuma acontecer realmente nos regimes comunistas, no início vai tudo bem, né? O professor aplicou a prova, os alunos tiraram várias notas, ele tirou a média de todo mundo, a média deu 6,1. Todo mundo ficou com 6,1. O pessoal ficou satisfeito, porque 6 era a nota para passar, 6,1 passou todo mundo, né, na primeira prova, né? Aí o que aconteceu? O pessoal, a maior parte da turma ficou satisfeita. Aquele pessoal que normalmente tirava nota difícil, que tinha dificuldade de conseguir, né, tirar nota boa, ficou satisfeitíssimo, 6,1. Por outro lado, o pessoal que estudou pra caramba, que são os alunos aplicados, né, que são inteligentes, que estudaram muito e coisa e tal para a prova, que poderiam ter tirado 9, 10 na prova, ficaram com 6,1 também, entenderam isso como um desânimo, né? Falaram, poxa, se eu vou tirar só 6, eu não vou estudar, não vou correr atrás da próxima prova, né? Mas o pior não foi só isso, não. É que também os alunos, que eram alunos não tão bons assim, pensaram, pô, se eu vou tirar nota 6,1, eu também não vou nem estudar para a próxima prova. Nota boa tá garantida, eu vou no rabo da galera, não tem problema nenhum, né? Aí o que aconteceu na segunda prova? A segunda prova, a nota média já foi 4, porque as pessoas que eram os estudiosos não estudaram tanto assim, porque viram que não iam ser recompensados pela nota boa, e o pessoal que não era tão estudioso assim nem se esforçou, porque falou, já que eu não preciso mesmo estudar, já vou tirar 6 e coisa e tal, a nota foi 4. Mas a coisa piorou, porque aí você começa a ter o pessoal acusando um ao outro, né? Não que você podia ter estudado mais, por que você não estudou e por que você... Porque lembra, a grande beleza do incentivo é que ela incentiva as pessoas a fazer a coisa certa. Se você não tem um incentivo, aí fica a acusação, não, porque você podia ter feito mais, não, você tinha que ter estudado mais, como que você tirou uma nota baixa, não sei o que lá e coisa e tal.
fica acusação de um lado para o outro, e o incentivo que resolvia isso não resolve mais. A terceira nota foi 1, todo mundo reprovou na matéria, e pronto, ficou explicado esse caso aí. Cuba, a economia de Cuba é toda quebrada, nada funciona por lá. E aqui, ó, com queda no 30% do turismo, o turismo é uma das poucas coisas que Cuba continua tendo. Por quê? Porque a ilha é bonita, né? O lugar da Cuba tem paisagens belíssimas, como em tantos lugares da América Latina, né? E o problema todo é o seguinte, está caindo muito isso, por quê? Por fatores internos, o fato de que tem faltado luz direto na ilha de Cuba, né, com vários problemas, e isso desestimula as pessoas de virem, e aí a Rússia, por exemplo, o turismo vindo da Rússia teve uma retração muito grande, os russos vinham muito a Cuba, né? Todo mundo sabe que a Rússia é comunista, eu falo pro pessoal, o pessoal fica nessa, não, porque a Rússia, o Putin é conservador de direita, religioso, não, é comunista, comunista. Um dos grandes públicos que vai para Cuba é os russos, e caiu 52%, porque a economia na Rússia está totalmente desabada, totalmente destruída, o pessoal não tem mais dinheiro para viajar, né? O Canadá também caiu bastante, os Estados Unidos caiu muito também, enfim, caiu do mundo inteiro as visitas para a Cuba por conta da falta de energia elétrica e por conta de outros problemas. Os Estados Unidos caíram muito também por conta do medo do pessoal que é cubano, que mora nos Estados Unidos, que poderia fazer turismo em Cuba para voltar depois para os Estados Unidos, mas prefere não ir porque tem medo de não poder voltar depois com essa história do Trump, né? Então, essa é a situação. A fraqueza no setor turístico acaba sendo explicada por esses fatores internos e externos, e isso está gerando um problema sério para o governo cubano. Porque tudo na ilha é estatal, né? Os principais hotéis para turistas são estatais, você está dando dinheiro para o governo cubano. E aí, com isso, né, o pessoal fica na merda. Saiu essa reportagem aqui no Wall Street Journal. Cuba está começando a ficar sem nada, não tem nada, porque o turismo, que era a última coisa que eles ainda conseguiam alguma receita, eles não conseguem mais, né? E a promessa do comunismo de que, olha só, ninguém vai ser rico, mas ninguém também vai ser pobre, a gente vai cuidar de todo mundo e coisa e tal. De novo, esbarra no problema do incentivo e você acaba tendo todo mundo miserável, virou uma piada esse negócio de que ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar sem ter alguma coisa, né? Não, realmente fica, né? Acaba faltando, a gente viu isso acontecer em vários regimes comunistas por aí, né? E é uma tragédia para Cuba, muito triste, e o pior é o seguinte, o pior é que ainda tem aqui no Brasil, ainda sobrou o Brasil. O Brasil continua sendo o último país que ainda tenta ajudar Cuba, ajudar o regime cubano. Sabe-se lá o que o Brasil não está fazendo para ajudar Cuba de forma ilegítima, né? Porque o governo Lula, vocês sabem, o sonho de consumo do Lula era dar um golpe igual o Che Guevara e o Fidel Castro deram lá em Cuba, né? É o sonho da cabeça, esses comunistas de cabeça branca aqui no Brasil, todos eles têm o sonho dourado de dar um golpe cubano aqui no Brasil, né? E bom, aí tá a Bela Gil aqui falando sobre um lugar seguro, pobre, mas não miserável. Miserável, muito miserável. A parte que você fala que é pobre, mas não miserável, são os hotéis de turista. A cidade em si é miserável, é muito miserável, né? E ela falando, não, porque as pessoas têm uma sensação de segurança e dignidade, coisa e tal, que é impressionante, não sei o que lá. Mas até lá em Cuba o pessoal tem falado para não andar muito à noite, porque tem havido muito crime com esses apagões que ficam muito tempo por lá. Não é mais tão seguro quanto o pessoal fala, né? E o mais impressionante, a máquina federal está bancando uma série de viagens de servidores, encontros e fóruns de todo tipo de evento em solo cubano, para tentar ajudar o regime castrista, para ajudar os amiguinhos do Lula lá em Cuba, né? Ou seja, é mais uma maneira de dar dinheiro para Cuba. Sabe lá se não tem ainda superfaturamento nessas paradas para dar mais dinheiro para o regime cubano com essas viagens de servidores e coisa e tal. Cuba tem alguns lugares realmente lindos, tá? É muito bonito, as praias lá são muito bonitas, como é em todo o Caribe, tá? Tem várias ilhas lindíssimas ali no Caribe, só que o problema é esse, você está dando dinheiro para um regime autoritário, um regime que oprime o próprio povo, não faz bem para sua alma viajar para Cuba, você está ajudando esses terroristas terríveis que estão no governo de Cuba desde 1959, né? Então muito triste saber que o Brasil está ajudando essa gente, está ajudando o regime cubano a oprimir o seu povo por lá, né? Não viajem para Cuba, não façam o que a Bela Gil está falando aqui, você está piorando a situação do povo cubano viajando para lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.